O drama começa com Gina, a garota mais conhecida do colégio, bonita, talentosa e com aura de estrela. Ela não só se destaca na escola, como também treina em uma empresa porque sonha em estrear como idol. A vida dela é uma mistura de aulas, treinos, avaliações e aquela pressão constante de estar sempre perfeita. Mesmo assim, ela mantém os pés no chão. Quando vê alguém sendo importunado, ela entra para ajudar sem pensar muito, e por isso muita gente a admira ainda mais. No mesmo colégio está Seung-ho, um garoto comum, tranquilo, quase invisível para o mundo social da escola. Ele não busca atenção, mas já faz tempo que observa Gina de longe, com uma admiração silenciosa. Um dia, o melhor amigo dele descobre e solta um aviso, para ele não se iludir, porque supostamente Gina já tem namorado e vive em outra realidade. Seung-ho tenta ignorar, mas cada gesto de Gina fica gravado na cabeça dele. E é que, embora por fora Gina pareça ter tudo, por dentro ela carrega um grande problema, o relacionamento dela com Tak. Ele é o namorado oficial, mas a relação está quebrada. Tak não é carinhoso nem atencioso, ele se importa com a imagem e com o controle. Quando aparece em público com ela, quer que tudo pareça bem, mesmo que por dentro esteja um desastre. Um dia, Tak tenta se desculpar por ter perdido o aniversário de Gina, mas dá para ver que o perdão dele é mais para manter as aparências do que para consertar algo de verdade. Gina, cansada, decide terminar. Deixa claro que quer acabar, mas Tak se recusa e exige motivos, como se o término fosse um julgamento. Gina diz que já não sente nada por ele e que, além disso, tem um novo namorado. Tak ri e provoca, certo de que ela está inventando. Gina entra em pânico, porque sabe que Tak não vai deixá-la em paz se pegá-la mentindo. Num impulso, ela pega uma foto de um garoto qualquer para sustentar a mentira, e justamente a foto acaba sendo de Seung-ho. Tak não acredita na história, mas aperta ainda mais, quer que ela apresente o novo namorado. Gina, encurralada, promete que fará isso no dia seguinte. Quando Tak vai embora, Gina percebe o problemão que acabou de criar. Então corre até as amigas para encontrar o garoto da foto. Lá está Ana, a melhor amiga dela, que a apoia, embora tenha um temperamento forte e desconfie de qualquer um que se aproxime de Gina. Nessa busca, elas esbarram no melhor amigo de Seung-ho, que se assusta ao vê-la chegando, achando que vão acusá-lo ou humilhá-lo. Mas, por mensagens e pistas, elas acabam localizando Seung-ho. E Gina marca um encontro com ele no terraço do colégio. Seung-ho sobe nervoso, confuso, sem entender por que Gina o procura. Quando chega, Gina fica de frente para ele e faz um pedido que o deixa congelado. Ela quer que ele seja o namorado dela. Seung-ho não entende nada. Gina, para ele não se empolgar romanticamente, explica rápido. Não é por amor, é por um acordo temporário. Ela precisa que alguém finja ser seu namorado para que Tak a deixe em paz e aceite o término. Seung-ho se ofende, porque sente que ela está usando ele e até zombando. Ele tenta recusar e lembra que ela tem namorado. Gina diz que já terminou, mas Seung-ho continua em dúvida. Pergunta se ela terminou porque gosta dele, e Gina traz ele de volta para a realidade. Ela nem sabia que ele existia até pouco tempo. Para ela, isso é um contrato, ponto. Seung-ho rejeita a ideia, e Gina fica frustrada, porque não está acostumada a alguém dizer não para ela. O relógio avança e Gina se desespera. Ela prometeu apresentar o novo namorado para Tak. Se descobrirem que ela mentiu, ela teme ser humilhada e, pior, ficar presa de novo ao Tak. Então decide contar a verdade a Seung-ho sobre o relacionamento. Explica que Tak a machucou, que a fez se sentir mal, que se comporta como se ela fosse uma posse. Seung-ho fica sério. Pela primeira vez, ele vê Gina como uma garota cansada, tentando se proteger, e não como a inalcançável. Essa sinceridade quebra a resistência dele. Seung-ho acaba aceitando ajudá-la, mesmo descrevendo como um sacrifício. Para formalizar, Gina propõe um contrato com regras. Nada de confundir sentimentos, nada de drama. E durante esse tempo Seung-ho não pode sair com outra garota. Seung-ho aceita, mas também coloca pequenas condições que para ele são enormes. Ele quer chamá-la pelo nome e caminhar com ela depois das aulas. Gina concorda, mas reforça que isso não é real, é só um acordo. Seung-ho hesita antes de assinar. Pensa na mãe dele, que insistia para ele ser honesto. Mas no fim ele assina, porque para ele ficar perto de Gina já é algo que nunca imaginou. E chega a prova final, se apresentar como namorado. Depois das aulas, Gina encontra Tak, que a espera certo de que ela vai falhar. Ele pergunta onde está o novo namorado e aproveita para insinuar que eles voltem, prometendo que agora sim vai se comportar bem. Gina aguenta a pressão, até que, no último momento, Seung-ho aparece.
Ele se coloca diante de Tak e confirma que é o namorado de Jina. Tak fica em choque. Jina se agarra em Seung-ho e o puxa para longe rápido, como se estivesse escapando de uma jaula. A partir daí, a vida de Seung-ho muda. Em casa, o pai dele descobre que ele está saindo com alguém e se anima, faz piadas e dá conselhos. Solta aquele conselho clássico de pai, que a forma mais simples de conquistar uma garota é com detalhes e comida. Seung-ho leva isso a sério. No almoço, nota que Jina não trouxe muita coisa, compra algo para ela e entrega. Jina se surpreende, sorri, e Seung-ho sente que ganhou o dia. Animado, Seung-ho a espera para irem caminhando juntos para casa, mas Jina o corta. Diz para eles não caminharem juntos, que ela pode ir sozinha. Seung-ho lembra outro conselho do pai: não seja grudado, dê espaço. Ele deixa ela ir, mesmo sendo difícil. E aí vem a ironia. Jina dá de cara com Tak, fica desconfortável e volta correndo para pedir a Seung-ho que a acompanhe. Seung-ho aceita, surpreso, e entende que a atuação precisa ser mais forte do que ele pensava. Para Tak não desconfiar, Jina decide que eles precisam se conhecer de verdade. Ela o chama para comer, conversam e descobrem gostos em comum. Seung-ho também se oferece para esperá-la quando ela termina o treinamento, mesmo que saia tarde. Jina acha que ele vai cansar, mas quando sai, encontra ele esperando de verdade. Esse detalhe mexe com ela, porque não está acostumada com promessas cumpridas. Nesse vai e vem, Jina pede o número dele, ele dá, e eles começam a se falar mais, como se o contrato tivesse aberto uma porta para uma confiança que nenhum dos dois esperava. Em outra ocasião, Jina sai com as amigas e manda mensagem para Seung-ho ir até um café perto. Seung-ho chega com um amigo, feliz por ela chamá-lo. O problema é que o amigo se comporta estranho e nervoso, e isso irrita Ana, que sempre protege Jina e não confia em qualquer um. O clima fica desconfortável, Jina se entedia e o grupo quase vai embora. Para salvar o passeio, Seung-ho sugere um lugar especial onde vendem uma comida muito boa. É um lugar que ele costuma guardar como segredo, então propõe com segurança, como se fosse o plano mais normal do mundo. Quando chegam, o clima muda. Eles comem, relaxam, brincam e até tiram fotos para lembrar o dia. Ana, embora continue séria, começa a perceber que Seung-ho não tem más intenções. Enquanto isso, o amigo de Seung-ho se entrosa melhor com as amigas de Jina e, sem querer, se cria aquela vibe de que entre ele e Ana pode nascer algo, porque às vezes eles se provocavam, mas também se entendiam. Quando Seung-ho precisa ir embora, Jina decide acompanhá-la até a casa dele, algo que surpreende até ela mesma. Ele, por instinto, quer acompanhá-la de volta, mas Jina insiste que sempre caminhou sozinha e que não precisa de ninguém. Mesmo assim, está frio, e Seung-ho tira a jaqueta e empresta para ela não passar frio. Jina fica tocada pelo gesto. De longe, Tak vê os dois e tira uma foto, com aquela mistura de raiva e ciúme que faz ele sentir que está perdendo algo que sempre achou garantido. Dias depois, Jina volta para devolver a jaqueta e dá de cara com uma cena feia. Tak está implicando com Seung-ho, empurrando e provocando. Jina entra no meio, se impõe e deixa claro para Tak que Seung-ho é o namorado dela e que ele não toque nele. Tak responde que duvida desse relacionamento e que vai provar que tudo é mentira. Jina, para calar a boca dele, faz uma atuação boa demais. Ela fica carinhosa com Seung-ho na frente de Tak. Tak fica sem argumento, mas o preço Jina paga depois. Porque Seung-ho se sente usado. Para ele, aqueles gestos não são só atuação. Ele se frustra, repreende Jina, diz que ela foi imprudente e se afasta. Jina fica culpada, mas acredita que não havia outro jeito de tirar Tak do pé dela. A partir daí, Seung-ho começa a evitá-la na escola, embora para os outros eles ainda pareçam juntos. Jina fica remoendo tudo, se perguntando se já estragou a única coisa que estava começando a parecer bonita. Jina não sabe como consertar e procura o amigo de Seung-ho para pedir ajuda. Ele, entre irritado e sincero, solta uma verdade que deixa Jina gelada. Seung-ho se apaixonou por ela há muito tempo, antes do contrato. Ele aceitou porque era a única chance de ficar perto. Jina fica pensativa. Pela primeira vez, ela entende o quanto tudo isso pesa para ele, e também entende porque ele leva cada gesto tão a sério. No meio desses dias, Seung-ho começa a falar mais com Ana por acaso na escola. Ele nota que Ana está exausta, pálida, sem energia. Ela confessa que faz dias que está restringindo comida para emagrecer, porque quer ser idol e acha que esse sacrifício é necessário. Seung-ho se preocupa e incentiva ela a se cuidar, a comer pelo menos um pouco, a não destruir a própria saúde por um sonho. Ana, embora faça pose de forte, agradece por alguém levá-la a sério sem zombar.
Esse apoio faz ela enxergá-lo diferente e começar a confundir admiração com algo a mais. Gina, vendo a distância de Seung-ho, decide encará-lo com honestidade. Ela reclama que ele também quebrou o contrato ao não ser claro sobre os sentimentos desde o começo. Seung-ho responde que os sentimentos dele sempre foram reais, só que ele não sabia como dizer sem parecer um louco. Gina pede desculpas pelo que fez diante de Tak, e Seung-ho a perdoa. Eles se acertam, e o clima muda, já não parece um favor, e sim duas pessoas se gostando mesmo que tenham começado por engano. Numa atividade da escola, Gina mede o ritmo cardíaco, e quando vê Seung-ho aparecer, o coração dela acelera. Isso deixa ela inquieta. Ela começa a aceitar que talvez também esteja nascendo algo real nela, e que o contrato já ficou pequeno para explicar o que está acontecendo. Nesses dias, Seung-ho dá para Gina um presente pequeno para celebrar que estão juntos. Não é caro, mas é significativo. Gina recebe com um sorriso que não parece atuação e mostra para as amigas. Tak observa de longe e engole o orgulho. Vêm lembranças. Quando eles estavam juntos, Gina dava detalhes, tentava se aproximar, e ele ignorava. Agora ele vê Gina sorrindo por um gesto que ele nunca soube valorizar. Mas o clima romântico dura pouco, porque surgem sinais inquietantes. No armário de Gina deixa uma foto dela e uma mensagem insinuando que em breve estarão juntos. No começo Gina tenta ignorar, achando que é uma brincadeira de mau gosto, mas depois nota que às vezes somem coisas, que aparecem fotos em lugares estranhos e que alguém parece estar seguindo ela. A ideia dá arrepios, mesmo ela tentando fingir que está bem. Além disso, uma cantora famosa vira assunto. Ana quer ir a um show e Seung-ho acaba sendo fã. Ele se empolga falando da artista, cita músicas, conta coisas, e Gina fica com ciúme, mesmo tentando disfarçar. Esse desconforto se junta a outro alerta. Ana está ficando próxima demais de Seung-ho, como se estivesse defendendo um lugar. Gina chega a perguntar a Ana se ela gosta de Seung-ho. Ana nega rápido, mas o rosto entrega. Gina não faz briga, só guarda dúvida, sem imaginar o quanto ressentimento que Ana acumula é profundo. Um dia, Gina convida Seung-ho para irem juntos a um show. Parece que vai dar tudo certo, até Seung-ho ver Gina sentada com Tak num restaurante. A razão é uma armadilha. Ana tinha dito a Gina que ela precisava se encontrar com alguém importante no restaurante da empresa. Quando Gina chega, esse importante é Tak. Gina tenta ir embora, mas Tak pressiona para conversar e até tira presentes, tentando compensar o abandono. Gina deixa claro que nunca quis presentes, ela queria respeito e companhia. Seung-ho chega, vê os dois juntos e fica tenso. Ele se sente traído e discute com Gina. Ela se defende dizendo que não o procurou e que Ana marcou com ela ali, mas ele está machucado. Eles acabam separados e Gina vai embora caminhando sozinha, irritada e ferida. E aí o perigo fica real. Gina sente que está sendo seguida e encontra o verdadeiro responsável pelas mensagens, um estudante obcecado por ela. Ele confessa que a observa há muito tempo, que esperava ela terminar com Tak e que, quando finalmente aconteceu, ele ficou furioso ao vê-la com Seung-ho. O rapaz está mentalmente instável. Ele se agita, fica agressivo e repete que não vai deixá-la. Gina tenta assustá-lo com a ideia de denunciá-lo, mas ele não reage com lógica. Ela corre e ele persegue. Seung-ho aparece a tempo. Tak também estava por perto, preocupado com tudo de estranho que vinha acontecendo. Mensagens, fotos, coisas sumindo. No meio da tensão, Seung-ho consegue distrair o obcecado e Gina aproveita para pará-lo com um golpe que interrompe tudo sem ir ao extremo. Seung-ho já tinha chamado a polícia. Quando as sirenes se aproximam, o obcecado tenta fugir e tromba com Tak. Tak, vendo provas na bolsa dele, entende que o perseguidor era ele. Entre Tak e Seung-ho, eles seguram o garoto e o entregam. Gina fica tremendo, mas em segurança. Tak, pela primeira vez, baixa a guarda e agradece a Seung-ho. Para Tak é um choque. Ele percebe que, embora quisesse recuperar Gina, ela estava em perigo de verdade, e a obsessão dele vira algo ridículo diante do que importa. Seung-ho decide que, a partir daquele dia, Gina não vai mais caminhar sozinha. Ele a acompanha até em casa e descobre que os pais dela estão viajando. Isso o deixa inquieto. Gina o convida para entrar um pouco, quase para acalmar ele também. Seung-ho entra nervoso, olha tudo como se fosse casa de filme, e acaba dormindo de tanto cansaço. Gina observa e acha graça, mas também sente ternura. O garoto que a defendeu no momento mais perigoso agora está ali, exausto, sem pose. Ali, Gina admite para si mesma que ele já não é indiferente. No dia seguinte, Gina agradece a Tak pela ajuda e, buscando paz, aceita voltar a ser amiga dele.
Tak se agarra nessa pequena porta. Não é o que ele queria, mas pelo menos não é odiado. Pouco depois, uma amiga do grupo convida todo mundo para passar uns dias na casa dela. Vão Gina, as amigas, Seung-ho e o amigo dele, e Tak também aparece. Seung-ho fica desconfortável ao ver Tak tão perto, principalmente quando ouve que Gina e Tak agora se dão bem. Mesmo assim, tenta manter a calma para não parecer inseguro. Nessa mini-férias, tem risadas e jogos, mas também tensão. Na cozinha, Ana entra para ajudar Seung-ho com desculpas. Seung-ho tenta ser gentil para não humilhá-la e dá tarefas simples. Mas quando Gina entra, Seung-ho foca tanto nela que Ana se sente invisível e se enche de ciúmes. Num jogo de perguntas sussurradas, o grupo ri e se provoca. Quando chega a vez de Ana, Tak pergunta se ela gosta de alguém ali. Ana aponta para Seung-ho. Gina fica desconfortável. A partir daí, Gina sente ciúmes, mesmo sem admitir em voz alta. E, para piorar, Ana começa a agir como se Gina fosse a intrusa. Mais tarde, Seung-ho e Gina saem para caminhar. Ana sente dor de estômago e manda mensagem para Seung-ho acompanhar ela até a farmácia, mas o celular de Seung-ho fica sem bateria e ele não vê a mensagem. Ana vê os dois juntos, fica furiosa e conta a Tak a pior parte, que o relacionamento de Gina e Seung-ho começou como um contrato e que agora eles estão se aproximando como se fosse real. Tak guarda essa informação como arma. De volta ao colégio, Ana explode com Gina por qualquer coisa. Numa atividade em que distribuem coisas, Gina brinca e Ana estoura, acusa ela de egoísta e trata ela mal. Tak confronta Ana e ela admite que gosta de Seung-ho. Tak, em vez de parar, manipula. Diz para ela esperar, que Gina vai voltar com ele e que Ana vai poder ficar com Seung-ho. Essa ideia alimenta a pior versão de Ana. No treinamento, a treinadora anuncia que vão cobrar dinheiro de quem não estiver melhorando, mirando em Ana. Gina fica indignada e defende Ana, diz que é injusto e que Ana é quem mais se esforça. A treinadora manda pagar do mesmo jeito. Gina tenta sair com Ana, mas Ana rejeita com frieza e decide pagar. Essa rejeição quebra Gina. Ela vai embora sentindo que a amizade de anos está desmoronando, e com a sensação de que Ana já olha para ela como inimiga. Gina corre até Seung-ho e conta tudo. Seung-ho escuta e diz que ela não está errada, que o coração dela é bom e por isso dói ver injustiças. Gina teme perder o sonho de ser idol porque a empresa virou um ambiente ruim. Então Seung-ho mostra um vídeo dela cantando e propõe postar no YouTube. Gina se anima, posta, e o vídeo viraliza. Recebe milhares de visualizações, comentários bonitos e pessoas reconhecendo o talento dela. Para ela, é como respirar de novo. Em casa, a irmã dela se empolga e insiste para conhecer ele. Gina tenta dizer que tudo começou como um acordo, mas acaba aceitando que nasceu um carinho real. Ela promete que, quando o caos passar, vai falar com Seung-ho com honestidade. Ana também vê esse sucesso, e em vez de ficar feliz, se enche de ressentimento. Para piorar, a treinadora pressiona. O diretor fica irritado porque Gina saiu, e pedem para Ana trazer Gina de volta. Ana se recusa, diz que cortou o contato. Mas ao mesmo tempo abre um link do vídeo de Gina e lê comentários elogiando. Aquilo acende ainda mais a inveja. Ana dá o passo mais direto. Confessa para Seung-ho que quer sair com ele quando o contrato acabar. Ela até propõe um contrato igual, prometendo tratá-lo bem. Seung-ho rejeita e deixa claro que ama Gina e que o contrato já não define nada. Ana fica furiosa, sente que se esforçou, que sofreu, que se humilhou, e mesmo assim ele só enxerga Gina. Gina aparece e vê os dois conversando. Mesmo sem fazer cena, dá para ver que dói. Ana entende que Seung-ho não está atuando. Ele é, de verdade, o namorado de Gina. Então Ana solta a bomba publicamente, vaza o contrato. A foto do contrato começa a circular pela escola inteira, e de repente todo mundo olha para Gina como se ela fosse uma manipuladora que usa os outros. Nos corredores, surgem cochichos, nos grupos compartilham prints, e até aparecem cópias coladas em vários lugares da escola. Gina desaba lendo comentários e ouvindo rumores. Alguns acusam ela de brincar com sentimentos, outros zombam dizendo que tudo era teatro. Além disso, aparece gente querendo se aproximar para apoiar, mas dá para notar que muitos só querem aparecer ou fofocar, o que faz Gina desconfiar de tudo. Seung-ho, por outro lado, vai protegê-la. Primeiro tenta falar com Gina, mas Ana se coloca no caminho e diz que Gina não quer vê-lo, que está chateada, que não quer conversar. Seung-ho, ainda ingênuo, acredita por um momento, e esse pequeno engano faz Gina se sentir ainda mais sozinha. Mas Seung-ho percebe que,
se ficar calado, a escola vai acabar com ela. Então ele decide fazer algo grande. Entra na sala de transmissão da escola, vai ao ar e conta a história toda. Seung-ho admite que a relação começou com contrato, mas explica que ele sempre amou Gina e que o contrato foi a única forma de se aproximar. Ele deixa claro que Gina nunca o usou, que ele escolheu estar ali. E, diante de todos, anuncia que cancela o contrato, porque já não é papel, agora é amor de verdade. Ele também diz que sumiu por um tempo porque estava arrancando e recolhendo cópias do contrato que tinham colado pela escola para humilhar Gina. A mensagem muda o clima. Muitos alunos se calam e se emocionam. Seung-ho é castigado por usar a rádio sem permissão, mas não se arrepende. Gina, ao ouvir, ganha força. Vai atrás dele e confirma o que já não consegue negar. Ela também gosta dele. Pela primeira vez, diz isso sem desculpas, sem contrato, sem máscara. Gina confronta Ana, e Ana não nega. Diz que fez por ciúme, por ódio, por sentir que Gina sempre leva tudo: fama, oportunidades, atenção e até o amor de Seung-ho. Gina fica destruída porque Ana era a melhor amiga dela. Mesmo assim, ela decide não se quebrar mais por alguém que quis destruí-la. Ana para de ir às aulas. A escola, aos poucos, se acalma e aceita o relacionamento. Tak, embora doa, também entende que Gina já escolheu e decide não atrapalhar. Inclusive, em um momento, Tak admite que quando estava com Gina ele a tratou como garantida, e que agora entende o dano que causou. Gina, com o coração ainda sensível, procura Ana para tentar encerrar a história direito. Pede que ela volte para a escola, diz que sente muito se algum dia a fez se sentir inferior, e lembra tudo que viveram juntas. Ana aceita voltar a ser amiga com uma condição: que Gina se afaste de Seung-ho. Em outras palavras, que ela entregue o que ama para recuperar uma amizade que já está envenenada. Essa condição deixa Gina toda travada. Em paralelo, Seung-ho em casa olha uma foto da mãe e fica pensativo. Dói ver Gina sofrendo, e também dói a ideia de perdê-la por culpa de terceiros. O pai dele nota o rosto triste, pergunta o que foi e solta uma frase simples: se ele ama, não deixe ela ir. Seung-ho decide que, aconteça o que acontecer, ele vai lutar pelo que é real, não por um papel. Ana, vendo Gina hesitar, tenta seu último movimento, intercepta Seung-ho e convence ele a sair com ela um dia. Ela faz isso com pressão emocional, insistindo que vai ser só um passeio e que assim eles encerram o assunto. Eles saem, comem, tiram fotos, ouvem música. Ana se sente feliz, como se finalmente estivesse vivendo o que sonhou. Mas esse passeio vira uma bomba, porque Gina os vê juntos. Gina não faz escândalo. O rosto dela muda por um segundo e depois ela finge normalidade. Segue o dia como se nada tivesse acontecido, mas por dentro se parte. Tak, por outro lado, aproveita para empurrar Ana. Diz que o contrato termina hoje e que é a chance dela. Ana se agarra nisso como se fosse uma vitória. Seung-ho, porém, se sente desconfortável, porque entende que aquele passeio não foi inocente e só deixou mais feridas. Nesses dias, Seung-ho faz um gesto que mostra o quanto ele ama Gina. Descobre que o semáforo perto da casa dela é perigoso e procura os serviços públicos, ou quem for responsável, para consertarem. Gina fica sabendo por uma ligação e fica em choque. Esse tipo de cuidado não vem de contrato, vem de amor real, porque ele fez sem dizer nada para ela. Gina se sente grata, mas também sobrecarregada. Entre Ana pressionando, o escândalo recente e o próprio coração, ela não sabe como agir. Ela se afasta um pouco de Seung-ho e evita conversas, como se assim pudesse adiar a decisão. Em um momento, ela até chora e diz que terminaram, mais por confusão do que por falta de amor. Tak escuta e, pela primeira vez, em vez de manipulá-la, se mostra humano. Aconselha ela a lutar pelo que sente. Diz que, se ela ama de verdade, não desista por pressão nem por culpa, e que às vezes é preciso escolher o que constrói, não o que destrói. Esse conselho, vindo de Tak, pega diferente. Gina se encontra com Ana e finalmente entende que aquela amizade já não é saudável. Diz que uma amiga não humilha, não trai e não obriga a escolher. Ela decide cortar com Ana e ficar com Seung-ho, não por capricho, mas porque Seung-ho tem sido apoio real. Cuidou dela, defendeu, incentivou ela a acreditar no próprio talento e enfrentou a escola inteira por ela. No exato momento em que Gina toma essa decisão, Seung-ho chega. Eles se olham, se aproximam e se entendem sem precisar de discursos. Eles se reconciliam e, enfim, deixam para trás a ideia do contrato como uma jaula. Ana acaba se afastando da escola, incapaz de aceitar o que aconteceu. Gina e Seung-ho começam de verdade. Com o tempo, eles riem de como tudo começou com um acordo desesperado e terminou em algo real.
E, para fechar o ciclo, fazem um novo contrato, mas agora simbólico, um acordo para ficarem juntos sem mentiras, sem pressão e sem medo. Assim, Gina não encontra só amor, como também encontra apoio real para o sonho dela. E Seung-ho deixa de admirar de longe para virar a pessoa que caminha ao lado dela, de frente, com tudo o que isso significa. A moral que o drama nos deixa é que a perfeição por fora não apaga o caos por dentro. Ser a estrela pode parecer privilégio, mas também é uma jaula. Quando todo mundo espera excelência, a gente aprende a sorrir mesmo estando se quebrando. A mente se acostuma a esconder o cansaço para não falhar. Mas o real começa quando alguém te vê como pessoa, não como imagem. E aí fica claro, ser forte não é aguentar, é pedir ajuda a tempo.